aqui no nosso programa, então eu recebo o Fabrício. Ele é psicólogo, vai ajudar a gente nesse bate-papo. Tudo bem, Fabrício? Seja bem-vindo, uma ótima tarde, viu? A gente também recebe aqui o José, ele é profissional da área de educação física, né? Inclusive você organiza, né, um time, não é isso? Eu organizo uma competição chamada Copa Kids, é uma competição infantil aqui no estado, escolar. Você é pai também, sou pai, né? Meu filho joga a competição que eu organizo. E estamos aí para conversar sobre o assunto. E vai contar pra gente o que acontece de fato ali nos gramados. E a Paula Dornelas, que ela é mãe do Brian. O Brian tem quantos anos? Tem 7. Tem 7 anos. A Paula também gosta muito desse universo de futebol, é musa do Vasco, inclusive. E você já presenciou esses momentos em campo ali, Paula? E sim, eu já presenciei da pressão com o próprio filho. Assim, eu nunca presenciei uma briga entre os pais. Ainda não tive esse desprazer entre os pais. Mas os xingamentos com o próprio filho. Eles têm uma pressão psicológica maior. Eu acredito que os profissionais que estão aqui, eles vão poder me confirmar isso. E, assim, é muito desagradável, porque a criança, ela tá ali, ela tá para brincar, né? Como o falou na televisão ali, né, agora. Eles estão fazendo o quê? Eles vão lá para brincar e quando eu vejo essa situação, eu fico até chateada, porque as crianças ficam tão apreensivas, elas ficam lá olhando. Inclusive, o Brian, ele está desde os 5 anos no futebol, e quando eu vejo que ele está meio perdido no campo, eu vou e dou uma dica para ele. Falou, Brian, marca o rapazinho ali, marca o 90, vamos pôr o número da camisa, mas... Ao contrário de mães, assim, meu marido já presenciou cada situação. Quando ele vai mais nas competições. E as competições, ele fica abismado. É de mães, de própria mulher, que geralmente você vê homens, mas é mães mesmo. Batendo boca uma com a outra. Xingando. Às vezes xinga o filho, às vezes xinga o colega do... O adversário do adversário. Meu Deus. E isso dá confusão, porque a mãe ou o pai está do lado e é aquela situação desconfortável que o professor, né, o treinador ali, tem às vezes até que intervir. É isso mesmo que acontece, José? Acontece. Hoje, o grande problema da competição que eu organizo, ela acontece na arquibancada, que é a extensão das quadras. Então, a arquibancada, ela dita muito o termômetro da quadra, seja para a arbitragem, para os atletas. A arquibancada, ela interfere no desempenho da arbitragem, ela interfere no desempenho das crianças, em vez de, né, motivar as crianças, torcer pelas crianças. E quando acontecer algum erro... E a gente está falando que arquibancada é essa? É a família, né? A família. Quem vai assistir um jogo de uma criança? Quem vai assistir o jogo de uma criança? As famílias, os pais, os avós, os tios, as tias, as mães. E muitas vezes eles querem transferir a responsabilidade de tudo que acontece em quadra para um terceiro, para um adulto, seja ele o árbitro, seja ele... Eu, como organizador, muitas vezes eles acham que a gente é que está... Eu, né, tenho mais 2 sócios, nós 3... somos muito culpabilizados, né, de ali dentro da quadra ser o responsável por um erro. E, na verdade, nós não somos os errados da situação. A gente tenta, sim, minimizar os erros, conversando com a arbitragem. E aí a gente tem o hábito de paralisar os jogos quando tem qualquer situação errada dentro de quadra. O pai errou lá na arquibancada, a gente para, orienta e, se possível, a gente até... Já chegou a paralisar o jogo. Paralisar e suspender a partida. Em São Paulo também aconteceu isso esse mês agora. Aos 15 dias atrás, a gente teve que suspender uma partida por conta de comportamento dos pais que estavam vaiando as crianças do time adversário. Gente, e aí, qual o efeito disso? Pensa, crianças que ali ainda não tem essa competição acirrada, é muito mais do que a Paula falou, é uma brincadeira. Qual o efeito disso? De que maneira isso pode trazer consequências na cabeça da criança? Fabrício? Bom, Robertinha, eu costumo falar que o esporte ele pode ser uma ferramenta de inclusão como também de exclusão. Nesse sentido... o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura o esporte, o lazer, e muitas vezes a gente vive uma sociedade que é uma sociedade pautada na meritocracia, na competitividade, nos vencedores e nos perdedores, e com isso as crianças e os adolescentes,
com essa cobrança excessiva em performar, elas passam a desenvolver no futuro, né? Se chegarem ao esporte de alto rendimento, elas passam a desenvolver o estresse, a ansiedade e, consequentemente, também a reproduzir um comportamento fruto dessa sociedade que vivemos na violência. E a gente está falando de um exemplo, para pensar, a gente está falando de torcida, de adulto, aqueles torcedores fanáticos, que você vai no estádio e acaba sendo isso normalizado. A gente está falando de uma arquibancada composta por pais, por avós, por tios, por primos. E aí a gente escuta xingamentos para as crianças que estão ali jogando, colocando uma contra a outra, né? Esse exemplo que deveria vir dos pais, né? Acaba que o impacto se torna ainda maior por vir do pai e da mãe? As crianças e os adolescentes, elas acabam tendo os responsáveis, né? Os pais e as mães, enfim, os tios, os avós, como espelho. E a partir do momento que a gente olha, que as crianças olham esse espelho, né, no comportamento dos pais, elas acabam reproduzindo esses comportamentos violentos. E a gente, né, embora a gente saiba que vivemos numa sociedade extremamente violenta, a gente tem que pensar que essas crianças serão o futuro do amanhã. É por isso que temos que ser utópicos, porque as crianças e os adolescentes, elas estão em fase de desenvolvimento, estão ali simplesmente para brincar, para interagir socialmente com seus pares. E, obviamente, que ninguém está falando aqui que não há, nessa sociedade em que vivemos, uma importância na competitividade. É importante competir, mas numa fase posterior da idade juvenil. E uma competição saudável, né? O que, por exemplo, que você vê que as crianças acabam até mesmo replicando esse comportamento no gramado? Eles saem de quadra reclamando da arbitragem. O pai reclamou da arbitragem na arquibancada, eles saem reclamando da arbitragem, nervosos com a arbitragem, tudo é culpa da arbitragem. E eu como pai, quando meu filho chega em casa reclamando da arbitragem, eu procuro fazer o quê? Eu procuro orientar, buscar qual foi o erro que ele cometeu na partida para poder ajudar a orientar, ajudar na formação dele como atleta, como uma criança que quer praticar esportes. Porque o Estatuto da Criança e Adolescente, ele prevê isso, né? Ele prevê que a criança precisa se divertir, precisa praticar esportes e precisa brincar. Então, eu procuro conversar muito com meu filho sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu desisti de jogar futebol porque a pressão da arquibancada, a pressão do meu pai na arquibancada me incomodava demais. Na idade que meu filho tinha, com 8 anos. Então, lá dos 8 anos para cá, eu nunca mais joguei futebol, fiz escolinha, sempre brinquei de futebol, tanto que me tornei profissional de educação física por me identificar com esportes. E assim, eu procuro não replicar isso para o meu filho, eu procuro fazer o contrário. O que eu vivi, eu não quero que meu filho viva neste momento. E, Paula, como que você conversa com o Brian? Porque ele continua e essas atitudes existem, mas como é que você consegue levar esse assunto de maneira que ele possa filtrar? Porque por mais que a mãe do Brian, por mais que o pai do Brian não xinguem, mas eles escutam isso. Pois é, ele, inclusive, eu falei que eu estava vindo para cá e eu comentei com ele. Falei, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. E falei o assunto, ele virou para mim e falou assim, nossa, mas você vai falar daquela mãe que fez isso, isso e isso? Então, assim, ele grava muito isso na mente dele, a criança vai gravar e ele fala, papai não faz isso, né, mãe, nem você. Você conversa comigo. Então, eu sempre tento passar para ele a educação que a gente dá para ele aqui, dentro de casa, lá fora ele também tem que fazer a mesma coisa e não entender que aquilo ali vai interferir na vida dele. Aí eu tento conversar ao máximo. Inclusive, ele falou para mim assim, mãe, o meu amiguinho estava chorando esses dias porque a mãe estava brigando com ele, mas o pai, porque ele não fez ele era goleiro, o menino não deixou a bola passar. Então, isso tudo eu até senti, né? Falei assim, poxa, isso dá uma pena danada, porque a criança vê a outra também
se comportando e causa, assim, ela fica envergonhada. Isso. Também, até mesmo, se você ouvir seu pai e sua mãe, você lá no meio do jogo, ouvindo, eles gritando, xingando, isso causa um constrangimento na criança também. Você aí de casa, abre o coração pra gente, fala a verdade. Você já arrumou treta? Você xinga na hora de assistir uma partida de um jogo que seu filho participa, né? Seja futebol, um basquete, um vôlei. Como é que é seu temperamento? Você consegue se controlar emocionalmente? Porque tem uma diferença, né, Fabrício? Uma coisa é estimular, outra coisa é extrapolar, né? Qual que é o limite entre um e outro aí? Bom, eu penso que o limite está naquilo que a gente faz com essa ferramenta, né, o esporte. Porque vencer é muito bacana, mas também falar para os filhos a importância de tirar lições de uma derrota, né, nesse mundo que a gente vive. A derrota também ensina, né? Muito. Às vezes ensina até mais a gente sobreviver, porque dá ferramentas para poder a gente se metamorfosear nesse mundo que o tempo todo dá volta, se transforma, enfim. Então eu acho que falta, muitas vezes, aos pais dosar esse limite, né? Falar para os filhos, ensinar a importância de se relacionar com seus pares, entender que uma competição ela pode ser saudável a partir dessa interação social e dessas conexões que a gente pode fazer quando a gente está praticando esporte. Olha o comentário que chegou aqui pra gente, não quero me identificar, mas eu conheço um menino de 17 anos, ele foi expulso da escolinha de futebol por brigas, não aceita perder, xingava o técnico e tudo mais. Você imagina, né? Aonde que ele viu isso? Aonde que ele aprendeu isso? É a pergunta que a gente se faz. Inclusive em São Paulo, só para concluir, em São Paulo agora nesse mês, 2 jogos os pais não puderam assistir. 2 jogos, um sub-11 e outro sub-12, justamente por conta desses xingamentos, desse tipo tóxico de torcida que acaba se tornando. Obrigada pela presença de vocês, Fabrício Oliveira, psicólogo, volte sempre. Obrigada também, José e Paula Dornelas. Dá um beijo nas crianças, tá bom?